Boa noite, sejam todos bem-vindos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente, né, para mais um estudo de caso clássico, né, de Freud. E hoje o tema será o pequeno Hans, né? Vamos ver quem é esse garoto, quem é esse pequeno Hans. E para falar do pequeno Hans, eu chamei nada menos que a nossa amiga Leoneide. Como vocês já estão vendo aí, a Leoneide, ela é uma psicanalista clínica já formada há muito tempo, né? E aí ela se encantou com a academia de terapeutas, não tem como não se encantar com a academia de terapeutas, né, Leoneide? Porque aqui a gente crê no que faz e faz com entusiasmo. E ela foi lá assistir uma aulinha de Jung e resolveu ficar até terminar. Então, além dela ser uma psicanalista clínica, na abordagem freudiana, ela agora está fazendo a formação junguiana. E pensa na moça esforçada, faz tudo, né? Ela, como já era uma psicanalista, nem precisaria fazer as análises, né? O estágio, ela falou assim, não, mas eu quero fazer tudo, como manda o figurino, né? Tudo. Ela começou do zero, tá aí já, se eu não me engano, ela é da J1, então está formando esse ano já, e além dessas formações ordinárias, né, ela também faz as extraordinárias, né, supervisão com a Michele, cursos com a Gelta. Pensa numa pessoa que vai sair assim preparadíssima, né, nessa área junguiana, é a Leoneide. Mas eu chamei ela para falar do pequeno Hans. Hoje Jung não entra na pauta, hoje a pauta é Freud, né, Leoneide? A Leoneide, pessoal, ela tem uma experiência de muitos anos, de longos anos, com trabalho com crianças. Ela é psicopedagoga, já foi professora, trabalhou na Secretaria de Educação. Então, ela atendeu alunos durante muitos anos. Então, nada melhor do que uma psicanalista que conhece de perto o desenvolvimento infantil para estar falando desse tema. Então, vocês já imagina o que está reservado para nós nessa noite, né? Ok, boa noite a todos. É um prazer, assim, muito grande estar aqui com vocês. O Lúcio já fez a apresentação, né? Realmente, eu trabalhei 31 anos na Secretaria de Educação, conheci o Lúcio lá na secretaria, né? Então, desde sempre eu fui apaixonada por criança. Então, eu fiquei muito feliz quando ele me convida para falar do Pequeno Hans, porque, por incrível que pareça, quando eu fiz a formação freudiana, eu precisei estudar o Pequeno Hans, porque o meu estágio foi feito com uma criança. Não é fácil, é uma tarefa assim, muito desafiadora a gente estar com criança, mas é um trabalho grandioso, é um trabalho lindo, e eu espero que eu possa passar um pouquinho para vocês dessas informações, porque, assim, gente, é um material tão rico, é muita coisa, não dá para a gente esgotar num momento como esse todo o assunto. Mas eu tentei trazer o máximo possível de informações para que a gente possa fazer um momento rico de compartilhamento dessas informações desse homem tão grandioso que é Freud, né? Não é porque eu comecei a fazer uma formação junguiana que eu deixei de gostar do Freud, até mesmo porque ele é a base, ele é o pilar, realmente, é de fundamental importância. Então, agradeço muito ao Instituto que me deu essa oportunidade de revisitar esses conteúdos, porque eles engrandecem ainda mais a minha formação junguiana. E eu realmente gosto de participar, eu gosto de estudar, eu gosto de estar. Se é para fazer, então vamos, né? É claro que existe o tripé que é de fundamental importância. Eu preciso da teoria, mas eu preciso da análise pessoal e também da supervisão. Por isso que eu já busquei desde quando comecei o curso essa supervisão. Por quê? E essa análise, igual o Lúcio já falou. Porque a gente precisa desse caminhar e é muito importante. A teoria sozinha não caminha, mas a gente precisa muito dela também. Então é muito bacana, muito importante.
Para início de conversa, bom, desculpa. Vivemos um momento que, poxa vida, a gente não pode se encontrar, a gente não pode se abraçar, a gente não pode estar junto. Meu Deus, olha eu passando aqui, Lúcio. Mas o abraço virtual, o aconchego virtual, esse acolhimento virtual, a gente não pode deixar de ter, a gente não pode deixar de fazer. Então, eu quero falar para vocês que a pessoa confinada aqui, saúde a pessoa confinada que está aí. Ou namastê, confinastê, né? Namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. E que tenhamos um momento abençoado. Bom, gente, para iniciar, é importante, eu achei interessante, eu tenho assistido essa conferência e tenho ficado encantada com a participação dos colegas, que trouxeram uma riqueza de conteúdo, inclusive para a minha fala hoje. E ontem a colega Mabel, quando ela fala dessa valorização da mulher, eu achei aquilo tão interessante, tão bacana, tão lindo. E trouxe também, de certa forma, essa importância, essa valorização da criança, porque a gente vem de uma historicização da criança, de um contexto histórico, que a criança não era o que é hoje, ela não era valorizada como ela está sendo valorizada hoje. Então, eu trouxe de forma bem rápida, por quê? Porque não é no contexto pedagógico, é no contexto mesmo da psique, como que a gente poderia entender esse processo. Então, esse autor, o Felipe Arias, ele tem um livro que trata dessa historicização, desse contexto histórico da criança. Ele faz essa analogia desde a Idade Média até o século XX, trazendo a definição do que é criança. Porque se eu tenho uma criança que chega no meu consultório, e eu acho que a gente ainda se assusta muito, sabe? Quando chega uma criança, você já fica assim, meu Deus, é uma criança, como que eu trato, como que eu lido, como que é? Então, é importante a gente entender de onde vem essa conceituação, de onde vem isso. Bom, não sei se vocês já viram quadros antigos em que a criança vestia roupas que pareciam adultas. Então, na Idade Média, essa criança ela era considerada um pequeno adulto. Ela não era criança como sujeito que é hoje, era diferente. Ela não requeria cuidados especiais. A gente não precisava cuidar dessa criança. Por quê? Porque essa criança, as famílias tinham um perfil demográfico interessante, não podiam se apegar a seus filhos, por quê? Eram muitas crianças, muitas não sobreviviam, as condições sanitárias não eram como as de hoje, então era só mais um, eles não sofriam tanto com isso. Inclusive, às vezes, as crianças morriam, eram enterradas até nos quintais das casas das suas famílias. Primeira vez que eu ouvi essa informação, eu fiquei meio chocada, eu falei, meu Deus, como a gente mudou essa nossa visão a respeito de criança. Mas antes, né, a gente está falando aqui de Idade Média, era assim. Bom, outra coisa que é muito importante a gente saber, ou lembrar, né, quem já sabe, é que não eram os pais que educavam essas crianças, elas eram levadas para a comunidade e ali elas eram educadas de acordo com a necessidade da família, da necessidade da época. As meninas mais as prendas domésticas e os meninos mais iam para as atividades agrárias. Então, como ela não era um sujeito, como ela não era enxergada, como ela não era vista, e essa questão moral, que a igreja começa a trabalhar nesse contexto, mas essa questão moral ainda era muito livre, muito solta, as brincadeiras sexuais, assuntos sexuais poderiam ser falados na frente delas que não ia fazer diferença nenhuma. Quando essas crianças nasciam, elas só eram paparicadas, pipi, 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 bonitinho e tal, mas não eram tratadas como criança, como deveriam ser. Isso por quê? Primeiro, é como se elas fossem alheias à sexualidade, elas não tinham essa sexualidade, e poderia falar porque isso não ia macular.
não ia fazer diferença, não tinha problema nenhum. Mas, desde a época de Santo Agostinho, que aí tem o período dele de vida, que foi um religioso de fundamental importância, e aí que a igreja já vem trabalhando em prol de modificar essas questões morais no contexto da sociedade. Então, na concepção dele, a criança precisava ser tratada com rigor, a criança precisava ser rigorosamente criada para se livrar os adultos dessa malignidade natural que já vinha no ser humano, ou seja, tinha que ser adestrado do ponto de vista moral e educativo também essa criança, onde não existia ainda educação formal. Só que aí vem o Rousseau e fala que não existe perversidade no coração do homem. Ou seja, essa criança, ela nasce inocente, ela tem as suas próprias maneiras de pensar, ela tem as suas próprias maneiras de agir. Só que aí também a gente tem que observar o seguinte: essa inocência, essa angelitude com a qual a criança era tratada, significava que esta criança não tinha sexualidade também, ou seja, era um ser assexuado. E nesse contexto, quem entra de forma revolucionária e começa a valorizar, começa a estudar, começa a tentar entender esse cara, meu Deus, que coisa mais fantástica, a cabeça de Freud, porque a época em que a criança era tratada dessa forma, Freud começa a estudar, ele começa a investigar, começa a valorizar. Em 1905, ele escreve 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que ele fala sobre a sexualidade, só que a sexualidade, até hoje, por algumas pessoas, ainda é considerada ou vista de forma errônea. Ela não é exatamente como algumas pessoas pensam, ou seja, não é a questão genital, não é essa coisa do ato sexual somente, é muito mais abrangente. Então, quando a gente consegue entender o que significa efetivamente esse termo, o que significa efetivamente a sexualidade, a gente consegue entender melhor Freud. A criança nasce, ela vai passando pelos seus processos de formação, e a partir daí ela vai tendo desejos e vai encontrando formas diferentes de gratificar esses desejos. São zonas erógenas, sim, mas está ligado na psique infantil, não é a sexualidade do adulto, não existe essa sexualidade do adulto. São essas necessidades e gratificações que são ligadas ao prazer, mas é numa fase oral em que ela tem que mamar, é numa fase anal em que ela tem que aprender a controlar os seus esfíncteres, é numa fase fálica em que ela vai começar a perceber, e aí a gente vai falar muito de fase anal e fase fálica aqui nesse caso, que ela vai começar a perceber que existem diferenças, é onde entra também o complexo de castração, e depois, na fase de latência, né, quando eu vi essa imagem que eu coloquei da fase de latência, eu lembrei no tempo que eu vi essa revistinha, né, o Clube do Bolinha e da Luluzinha, que é mais ou menos um período em que o menino ele não quer se aproximar das meninas, as meninas não querem se aproximar, eles estão na escola. É um período em que há um adormecimento dessa questão da sexualidade e está mais voltado para as questões pedagógicas mesmo. Depois entra na fase genital, onde vai entrar o início da puberdade, aí depois se torna adulto, aí depois dessa sexualidade do adulto é que vem a sexualidade com outro foco. E aí ele já passou por todas as fases, desde que não haja uma fixação numa determinada fase. Porque se houver uma fixação, aí vão existir patologias, vão existir os problemas. Por isso que é interessante a gente observar e conhecer bem as fases quando você está com a sua criança no seu consultório. Por quê? Porque quando ela chega ali, você vai perceber se houve um rompimento numa determinada fase, se ela deixou de mamar antes do tempo previsto e como que foi esse desmame, como que foi essa construção da fase anal, do momento do pai levar ao banheiro, como que foi isso, como que ela aprendeu a lidar com isso, todas essas questões são importantes
porque ali vai trazer muita informação para nós. É muito legal que a gente consiga compreender essa questão. E aí, levando em conta essa sexualidade, levando em conta esse contexto, a gente vai entrar, então, agora no caso do pequeno Hans, que é um caso de neurose fóbica, que uma criança traz. E é muito interessante, muito bacana. Quando eu fui estudar o caso, por que que essa criança... Gente, é o volume 10 da coleção de Freud, traz o caso completo, com todos os diálogos entre o pai e essa criança, as informações que Freud trouxe ao caso, os estudos de Freud, como que o Freud conduziu, porque, na verdade, Freud encontra com essa criança uma única vez e esse caso é conduzido pelo pai. Então, aqui tem uma linha do tempo e nós vamos falar sobre cada um desses períodos. E eu convido vocês a lerem, porque, é claro, a gente não vai conseguir falar sobre tudo, mas é muito bacana, é muito interessante a gente conhecer essa história. É uma história linda. Eu fiquei, assim, mais apaixonada ainda. Bom, quando eu comecei a ler a história, eu fiquei pensando, gente, como que o pai de Hans consegue conduzir esse caso de forma tão brilhante? Embora, claro, tenham acontecido alguns equívocos, porque é um pai, vejam bem, um pai conduzindo a história do seu filho do ponto de vista das emoções, da psique. Isso não é uma tarefa fácil, isso é muito difícil da gente conseguir entender como que ele conseguiu. Daí eu li alguns artigos, eu li outros livros, e fui pesquisando e fui descobrindo outras histórias de onde que surge isso. A partir de 1902, Max Graf e a sua esposa são os pais de Hans. Eles se tornam adeptos da psicanálise e das teorias de Freud. E eles começam a estudar, a se reunir com Freud, eles e outros casais, e é onde o Freud começa a fazer pesquisas, né, empíricas também, porque para ele escrever a teoria, ele precisava pesquisar. Se ele não atendeu diretamente crianças, ele precisava buscar uma forma de atender essas crianças. Como é que ele fez isso? Buscando pais que pudessem colaborar com ele nesse sentido. Então, os pais de Hans já começam a participar e colaborar e resolvem criar o menino com o mínimo de coerção possível, se divertindo, inclusive, com as curiosidades dele. Antes disso, a esposa dele, a mãe de Hans, foi paciente de Freud também. E realmente é interessante, porque daí a gente vê o porquê que foi conduzido dessa forma e que foi muito interessante. Uma coisa que o Alexandre Simões falou que eu achei assim fundamental, claro, dentre muitas coisas, foi que ele falou o seguinte: você chega no seu consultório uma pessoa com uma informação, com uma queixa. No contexto dessa queixa, você vai ouvir, claro, você precisa ouvir, mas você tem que entender o que tem por trás daquilo. E é importante que eu perceba o que é que está por trás dessa queixa. Por quê? Porque... Opa, desculpem. Porque... Opa. Não é exatamente a queixa que chega que vai ser a história que a gente precisa investigar, que a gente precisa compreender. Deixa eu só diminuir aqui. Beleza. Então, isso aqui, eu vou contar uma historinha, isso aqui seria mais ou menos um resumo da história de Hans, do ponto de vista das informações fundamentais. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a partir de informações que tem assim, muito aqui, e o Freud, ele conseguiu fazer umas analogias que foram assim, fantásticas. Bom, olha só. Minha mãe é linda e sedutora, papai é louco por ela. Minha mãe é linda e sedutora. Então, aí já pode ter por trás disso aí o quê? Esse apaixonamento e um Édipo aí.
Antes de eu nascer, ela foi tratada de neurose pelo professor Dr. Freud. Parece que ele conversa com Deus. Então, quando a Hans vai encontrar com Freud uma única vez, ele fica encantado. E essa transferência que faz com que ele e o pai tenham é que ajuda esse caso a ser elucidado. Porque se a criança rejeitasse Freud, ou não aceitasse, ou o pai também não concordasse com as ideias de Freud, o caso não caminharia. Olha a importância da transferência no setting analítico. No caso de criança, tem um fator de fundamental importância que a gente tem que ter muito cuidado, é com a contratransferência. Ela tem que ser o tempo inteiro investigada, a gente tem que ficar atento. Por isso que a supervisão é tão importante quando a gente está vivenciando essa possibilidade. Olha só, Freud pede que o pai de Hans peça para ele chamar de bobagem a neurose fóbica que ele vai desenvolver, que é o medo de cavalos. Então, olha só, papai acha que foi ela que causou minha bobagem, por sempre me levar para mimar com ela na sua cama, quando eu chorava, mesmo quando ele falava para ela não fazer isso. Eu vi isso acontecer muitas vezes. Olha aqui um enigma e uma coisa muito importante que desencadeia um complexo de Édipo, aí vem a castração também que não é feita, porque a partir do momento que essa criança vai para a cama, que essa mãe permite, que ele quer mimar com a mãe, quer conviver com essa mãe de forma que ele quer ocupar o lugar do pai, e o pai não evita que isso aconteça, isso aí já está se vivenciando, essa castração que não está sendo feita, e esse Édipo que está sendo vivenciado de forma plena. Ela uma vez me disse, depois que Hannah nasceu, Hannah é a irmãzinha dele, que se ela não quisesse, ela não ficaria lotada de novo, grávida. Mas papai tinha me dito que quem decidia se ela teria outro bebê era Deus. Parece que mamãe é mais forte que o papai, e até mesmo mais forte que Deus. Por isso eu pensava que ela devia ter o pipi bem grande. Ele chamava o pênis dele de pipi, era a forma como ele chamava. Interessante demais essa parte aqui também, porque aqui, olha só, aqui vai ser retratado, e a gente vai falar com mais detalhes daqui a pouco, a respeito de a cegonha. Ele se sente enganado quando é tratado, quando os pais falam de cegonha, é como as crianças vêm ao mundo. Outra coisa, o pai tinha um comportamento, na visão dele, passivo. Então, como que ele ia castrar esse filho se era a mãe que mandava, de repente a mãe mandava até mais do que Deus? E aí, na cabeça dele, aí já entra até um pouco me lembra Lacan também com a ideia de falo, a mamãe tem um pipi grande, a mamãe é forte, a mamãe é poderosa, o papai é fraco. Então, isso também vai sendo investigado. Outro fator que é muito importante para a gente entender o caso é essa analogia dele aqui com o cavalo, com o pai. Papai é lindo e branco como um cavalo branco. Branco. Vejam bem, ele gosta muito do professor e escreve sempre a ele sobre mim para aprender a tratar da minha bobagem. Guardem isso, que isso aqui vai ser importante para a gente aqui na frente, mais à frente. Bom, com relação aos primeiros relatos, o pai começa a relatar a Freud, nesse período ele só está relatando, como eu falei para vocês, eles se reúnem e nessa reunião eles conseguem ir passando para Freud as informações para Freud comprovar a teoria dele, para saber em que ponto cada criança poderia estar vivenciando as teorias dele, a teoria da sexualidade. Ele já havia escrito, ele já havia publicado, inclusive nessa época. Bom, ele começa a sentir interesse, começa a tocar o seu pipi, o seu pênis, que ele chamava de pipi, começa a ter um interesse muito significativo por essa parte do seu corpo. E aí, vai surgindo também outras curiosidades, que é como que os bebês nascem, essa masturbação que ele começava a se tocar, a escopofilia, que é o fato dele querer ver outras pessoas fazendo xixi, ele pediu para a mãe, cocô, e pedia para a mãe, ele queria ver outras pessoas também, ter esse prazer em ver, em ter o prazer que as outras pessoas vejam também.
esse complexo de Édipo e o sentimento de castração. Então, Freud reitera aqui que é muito importante a gente entender esse processo pela qual a sexualidade da criança vai passando, todas essas teorias, para a gente entender as doenças psíquicas. Porque se elas não forem bem cuidadas, vão virar o complexo nuclear de uma neurose, que foi realmente o que aconteceu com ele. E, olha só, aí ele está se desenvolvendo, começa a se masturbar, porque é normal a criança nessa época, inclusive, começar a se tocar realmente. A mãe percebe que está acontecendo isso e avisa para ele que vai chamar o doutor A para cortar o seu pipi, se ele continuar tocando o pipi. Parece que ele esquece essa história, não é? Mas Freud avisa no livro que futuramente isso vai vir à tona. Então, é importante a gente lembrar que desse fato, ele não vai esquecer esse fato, ele pode até recalcar, vai ficar guardado, mas esse fato está ali no inconsciente e vai vir à tona na hora que for necessário que venha, porque vai desencadeando, vai se juntando para desencadear a neurose fóbica, no caso dele. E olha só, quando ele fala em lotado, mas a mãe estava lotada, ou seja, estava grávida. Ele percebeu que a mãe estava grávida, por isso que ele se sentiu decepcionado com a história da cegonha. Mas ele queria saber como que essa criança ia sair de dentro da barriga dessa mãe. Como que ela ia sair? E aí ele fez uma analogia que é muito importante, que é muito interessante. Ele fala que só podia ser igual o Lumpy. O que é Lumpy? Lumpy é como ele chama o cocô. Então, como que a pessoa faz o cocô? A pessoa está lá, está com a barriga cheia, né? E ali sai o cocô. E ele achou que era dessa forma que acontecia. Só que ele achou que as pessoas estavam mentindo para ele, ele fica com raiva dos adultos, ele se sente enganado. Por quê? Na cabecinha dele, no próximo slide eu vou explicar o porquê que ele faz essa analogia aqui. Ele associa a cegonha ao doutor, o doutor traz uma caixa branca, essa caixa branca era para trazer o bebê, e ele se sentiu enganado. Ele, ao mesmo tempo que ele fica com raiva das pessoas, ele tem medo. Por quê? Porque a mãe já tinha falado que esse doutor, ia cortar o pipi dele. Então, ele tem, ao mesmo tempo que ele tem raiva do pai também, porque o pai que mentiu para ele, a mãe conta a história da cegonha, e ele fica muito chateado por conta disso, mas ao mesmo tempo temeroso. E olha só, ele, quando está vivenciando, aí vem a explicação dele fazer essa analogia da irmãzinha, né, do nascimento da irmãzinha com o Lumpy. Quando ele vivencia a fase anal, ele passa a ter, ele não consegue se soltar sempre. Chega um momento que ele fica totalmente enfesado, né, como usando a nomenclatura freudiana, ou seja, ele não consegue fazer cocô de jeito nenhum. Aí, claro, a barriga fica, quando a gente está assim, que a gente não consegue fazer cocô, não fica com a barriga cheia, não fica aquela sensação totalmente desconfortável, como se a barriga tivesse imensa. A mesma coisa acontecia com ele, então ele se sentiu lotado ali. Mesmo a mãe dando laxante, não conseguiu resolver. Daí a mãe chama o médico, que veste o quê? Branco. E aí ele vai usar o enema, que é um aparelho para poder, que o Hans considera castigo, para conseguir fazer uma lavagem, para conseguir fazer com que ele se desentupa, vamos dizer assim, né? Quando ele coloca para fora aquele lumpe que não estava, que estava retido. Então, essa possibilidade, isso que aconteceu com ele, que ele achou horrível, que ele achou um castigo, aí ele pensa também na questão da cegonha, aí ele associa a castração, ele associa ao médico, ele vai fazendo uma série de associações. E uma outra coisa importante, que a criança, no seu princípio, ela tem um narcisismo primário que está ligado à mãe. Quando a mãe consegue desenvolver esse processo narcísico na criança, ou seja, naquele momento que a mãe se doa totalmente para a criança, né, é o narcisismo primário. Então, quando ela começa a retomar a vida dela, o que o Winnicott também chamaria de mãe suficientemente boa, quando ela vai retomando isso, aí acontece que
a criança vai se frustrando, vai começando, e é importante essa frustração para que ela aprenda a lidar com essas frustrações no futuro. Só que aqui, nesse caso do LUMF, na fase anal, a criança oferta ao mundo o seu primeiro produto, que são as fezes. Só que quando a criança não está ofertando, ela não quer dar esse presente, significa que ela está retendo, ela está vivendo uma fase que ela quer para ela não quer oferecer ao outro, ela não quer oferecer ao objeto. Se a criança não passar por essa fase de forma a não ficar fixada nela, ou seja, for bem resolvida, for bem desenvolvida, tudo bem. Se ela não passar, ela pode desenvolver no futuro, por exemplo, o que ele chamava de uma neurose obsessiva, que hoje a gente pode chamar de TOC. Tem até um filme que é muito interessante, que eu assisti, gostei muito, que chama Toque Toque, que traz um caso muito bacana sobre TOC. E são essas, tudo, na verdade, o que a gente precisa levar em consideração são os excessos, né? Então, tudo tem um limite. Se a pessoa é extremamente compulsiva, obsessiva, ela pode ter um trauma, uma fixação na fase anal. E é importante a gente perceber isso no processo de análise. Daí nasce Hannah. Hannah não tem pipi, Hannah é menina. Ele olha para aquela menina que nasce, ele achou muito estranho, achou muito pequenininha, do tamanho de um bebê e do tamanho de um LUMF. Vejam, ele já tinha, aí Freud percebe, é aí que Freud faz a associação, que ele imagina isso, que ele está associando o ato da criança nascer ao ato de fazer o cocô, né, de colocar o LUMF para fora. Estranhei, porque ela não podia falar. E aí, ela também não tinha dentes. Aí o Freud também, simbolicamente, né, por conta da interpretação de sonhos, ele faz uma interpretação de não falar, ele associa a morte, e falta de dentes, o quê? Castração, que é o que ele teme, é o que ele tem medo, por conta da forma como está acontecendo. Sim. E por que Freud percebe isso? Ele inflama a garganta, chegou um período que ele teve até que fazer uma cirurgia, e vai ao médico, e ele fala para o médico que ele não queria ter uma irmãzinha. E, mais uma vez, Freud associa essa situação à possibilidade de castração. E interessante que, nesse processo de narcisismo primário, se a criança, se a mãe não consegue, até porque ela não consegue, às vezes, se a mãe está grávida e ela deixa de viver, ela deixa, por exemplo, ela gosta de tomar cerveja, ela não está bebendo a cerveja, ela está comendo só comidas que não fazem mal a esse neném, ela está deixando o narcisismo dela de lado, é claro. Todos nós precisamos viver o nosso narcisismo, tem um lado narcísico nosso que tem que acontecer, porque a gente precisa se constituir, ter importância. Mas naquele momento ela se doa. Geralmente as mães se doam, mas pode acontecer dela não conseguir se doar. Então, aquele narcisismo primário que a criança precisa no começo é mal resolvido. Daí ela passa para o narcisismo secundário. O que é o narcisismo secundário? É somente quando esta mãe não consegue, a pessoa que exerce a função materna, eu falo mãe, mas é a pessoa que exerce a função materna, não consegue exercer como deveria exercer efetivamente, não dá conta de exercer, e aí ela passa a buscar satisfação em outros objetos. E ele começa a buscar também, quando ele tem o sonho, ele sonha com a menininha lá em Gemunden, que esse local é interessante para ele, vai ficar guardado na memória dele, porque ele tinha amigas, e ele chamava essas amigas de filhas. É o primeiro sonho dele. Depois, ele sonha com uma menininha, e Freud já começa a analisar que ele sonha, mas não foi só com a menina, ele sonhou que estava sós com essa menina. E aí, sai desse narcisismo primário, como eu falei para vocês, vai entrando no secundário. Daí eles mudam, e ele começa a ver uma outra menina também, e ele gostava de observar essa menina, então ele vai deslocando, ele vai saindo, vai se identificando com outros objetos também.
Depois ele volta para Gemunden, eles mudam, né? Mas eles visitam lá. E ele vai ver uma menina também. Só que quando ele vê, olha, isso aqui é importante a gente captar. Porque ele vai ver uma menina e assim, ele está vendo uma carroça, né? Vai saindo com um cavalo branco. Olha o cavalo, que cor que é o cavalo aí? Branco. Isso é importante da gente observar. E ele está vendo que vai levar bagagem na estação. O cavalo vira a cabeça, a menina vai tentar pegar o cavalo e o pai da menina fala assim, não coloque o dedo aí, porque o cavalo vai te morder. Então, isso é muito importante da gente perceber. Olha aí, de novo, uma associação com a castração, e ele já vai, e é mais um fator para levar à fobia do cavalo. E ele ficou com muito medo, porque o cavalo pode morder pipi, cavalo pode cortar pipi, assim como o médico de branco com a sua caixa vai fazer com ele se ele pegar no pipi. O médico de branco tinha uma caixa que era igual também ao cavalo branco com a carroça, então ele vai fazendo essas analogias, ou seja, cavalos brancos, médico de branco. E, inclusive, a caixa, né? E aí ele vê. E ele vê também um cavalo caindo. Esse cavalo caindo também é uma analogia muito importante para a gente entender o processo de Heinz. Bom, e aí acontece uma fantasia com as girafas. Em 3 momentos, essas girafas. Primeiro, o pai o leva a um zoológico e lá ele vê os animais e o pai desenha para ele uma girafa e diz que foi um animal que eles viram lá. Só que ele fala que na girafa está faltando alguma coisa. O que está faltando? O pipi. E ele pede para o pai desenhar. O pai falou assim para ele, não, desenha você. Aí ele vai desenhar o pipi, mas daí ele fala que precisa ser maior, que ele tem que fazer o fazedor de pipi da girafa maior, porque a girafa é grande, então ela tem um pipi grande. Só que o pai depois o leva novamente ao zoológico e percebe que ele está com medo de animais de grande porte. E ele passa a ficar muito assustado. Mais para frente, ele tem sonhos, ele começa a ter pesadelos, e são pesadelos com girafas. Ele está fazendo uma nova analogia, ele está fazendo uma nova, está trazendo novas informações. E aí ele tem um sonho que na noite havia no quarto uma girafa grande e uma girafa amassada. E a grande tinha gritado, porque eu tinha tirado a amassada dela. Logo deixou de gritar, então eu me sentei em cima da girafa amassada. E aí o pai escuta aquele sonho, na verdade o pai analisa primeiro, antes de passar para Freud, ele acha que ele é a girafa grande e que a girafa amassada é a mãe. E aí, na concepção de Freud, não é bem assim, o pai não soube conduzir efetivamente essa cena, esse sonho, ele não interpretou exatamente como era. Para Freud, sentar na girafa amassada era tomar posse dela. Ou seja, era um momento em que ele estava triunfando sobre a resistência paterna. E ele tinha medo da mãe. Olha como ele já estava fazendo um processo de se apoderar dessa mãe. Ele tinha medo, porque ele achava que a mãe não ia gostar dele, porque o pipi dele era menor do que o pipi do pai. E, na verdade, não era o pai a girafa grande, era o Heinz, porque ele queria ser casado com a mamãe. É bem o complexo de Édipo, o menino se apaixona pela mãe, quer eliminar o pai. Então, na verdade, Heinz entra numa contradição que ele fica, ao mesmo tempo, com raiva do pai, porque queria que esse pai se afastasse, mas também ficava com raiva porque o pai era passivo. Isso a gente está falando de inconsciência, né? De processo inconsciente, de processo de construção da psique, da pessoa, porque o pai efetivamente não o tirava da cama, ele brigava com essa esposa para ela tirar o menino da cama, mas ela acabava não tirando, porque quando eles mudam de uma cidade para outra, o pai precisava trabalhar em outro local, às vezes dormia fora, era o momento que a mãe colocava a criança na cama, ela estava sempre colocando a criança na cama. E estar dormindo com criança na cama é um dos equívocos que a gente comete,
que são mais significativos para impedir ou fazer a criança fixar nessa fase fálica, nessa fase em que vive-se o complexo de Édipo. Não deve, a criança tem que ir para o quarto dela. Isso na clínica é o que mais a gente trabalha, é o que mais a gente vê. E aí ele fica com raiva porque, ao mesmo tempo, ele quer se livrar do pai, mas também ele queria que acontecesse o processo. E daí entra no... Ele continua, né? E o pai vai relatando os casos para Freud, até o caso dele para Freud, até que chega um momento que ele diz que é um caso clínico, que já virou uma patologia. Daí ele um dia sai com a babá, o Hans, e chora e não quer ficar na rua. Chega e fala que quer ir para casa porque ele quer mimar com a mamãe. No outro dia ele saiu novamente, chora de novo e falou que estava com medo que o cavalo mordesse. Por quê? Ele ficando em casa, ele não saindo para a rua. Ele tinha a mãe mais perto dele, que era o objeto de desejo dele, que ele queria ser mimado por essa mãe, mas aí entra o medo do cavalo. Aí o Freud começou até, então o Freud não tinha conseguido captar por que esse cavalo, por que o medo desse cavalo. E aí, quando ele está com esse medo, é que Freud vira e fala para ele que para o pai, né, que era para dizer, era para chamar de bobagem. E é interessante nos diálogos, os diálogos são lindos. Eu li novamente agora para fazer o estudo desse caso, gente, e ele fica o tempo inteiro, papai, será que eu vou deixar minha bobagem? Sabe? Ele conversa, ele é um menino extremamente inteligente, ele conversa com o pai assim de uma forma que a gente fica bobo pela pouca idade dele, né? E o período que isso aconteceu, né? Daí o que acontece? Um dia o pai resolve levar Hans até Freud. Hans começou a dizer que não sabia se ia, se não ia. Aí o que o pai fala? Não, o doutor Freud tem uma filha. Aí ele se interessa e vai até Freud com o pai. Quando chega lá, Freud pede para o menino desenhar um cavalo. E Freud foi extremamente perspicaz. Ele percebeu que na região da boca existia algo que parecia um bigode e que parecia, então, que poderia ser o pai de Hans. E o menino confirma, dizendo, ele pergunta se era um bigode. E o menino fala que era um bigode, sim, e que era um bigode igual do pai dele, que é parecido com o bigode do pai dele. E aí Freud captou isso, que, na verdade, quando o cavalo cai, ele deseja que ele associe esse cavalo ao pai, quer que o pai morra porque ele quer ficar com a mãe, mas, ao mesmo tempo, ele se identifica com esse pai, então ele tem medo de que esse pai morra, então ele tem um sentimento de amor e de hostilidade por esse pai. Então, essa afeição que ele tinha pela mãe, essa afeição erótica, que foi reprimida porque ele não podia ter, foi deslocada porque ele passou a ter medo dos cavalos, aí tem a hostilidade com o pai e, ao mesmo tempo, ama esse pai. Então, virou uma relação bem conflituosa nesse sentido. E aí ele passa mais ainda a ter o medo da castração, e aí ele o desloca para o cavalo. Mas à medida que o pai vai conversando com ele, vai sendo orientado, porque Hans vai tomando consciência de tudo que está acontecendo com ele, porque o pai vai contando tudo para ele, ele vai trazendo lá do inconsciente para o consciente essas informações, e essa fobia também vai se transformando, essa resistência vai diminuindo. E aí, esses pensamentos inconscientes vão vindo à tona. E a partir do momento que vão vindo à tona, ele também vai resolvendo a questão da fobia. Então, ele começa a perceber que o pai também começa a ter atitudes, claro que orientado por Freud, de fazer a castração. Precisava que essa castração fosse feita. De que forma que a castração tem que ser feita? Sem que a criança tema. É começando a tirar a criança da cama, embora a mãe resistisse a isso. É começar a ter autonomia, ser autoridade na vida dessa criança. Então, a partir de que, no momento que ele vai percebendo isso, que o pai que ele hostiliza também é o pai que ele ama, ele vai modificando.
teve um período que ele se identificou tanto que ele dizia que ele queria casar com a mãe, ter filhos, e que o pai ia casar com a avó, então a gente percebe bem isso. E aí, quando ele percebe isso, que realmente ele estava associando ao pai, ali ele vai abrir mão desse amor de piano e volta para o seu pai, começa a se identificar com ele. Então, ele evoluiu na escolha desse objeto. E isso foi muito interessante. Daí ele volta para a rua, se reconcilia com esses cavalos. Então, isso confirma que a eficácia das conversas que estava acontecendo com ele, esses diálogos que estavam sendo apoiados por Freud, estavam dando certo. E é interessante a gente perceber que a criança, é claro, de uma forma muito intensa, ela vai trazer os conteúdos de forma simbólica. A criança, ela não vai trazer, ela não vai deitar no divã e vai contar para você tudo o que está acontecendo com ela. Não é assim que acontece. Então, no caso de Hans, e mesmo a gente tem que usar análise de sonho, desenhos, o sonho da girafa, desenho da girafa, e o Freud foi, assim, muito perspicaz, ele foi, assim, fantástico na construção dessa história, na resolução desse caso. Então, ele pegou o sintoma, é bem Freud isso, ele pega o sintoma, que era a neurose, que foi a neurose fóbica, e investiga qual foi a causa. Nessa investigação, ele percorreu todo um processo, vocês perceberam que foi, assim, um processo muito interessante, o processo de Hans, e a partir dessa investigação, ele vai trazendo esses conteúdos do inconsciente, assim vai solucionando o problema. Só que a época, como a gente falou ainda quando Freud, quem assistiu Freud Além da Alma, acho que todo mundo que fez curso de Freud deve ter assistido esse filme, existe bem essa parte quando ele vai apresentar a teoria dele da sexualidade, em que as pessoas ficam indignadas, né? Houve muita indignação, muita agitação, porque eles achavam, né, as pessoas achavam que estavam roubando a inocência daquela criança, porque estavam vindo conteúdos que não eram conteúdos que ela deveria saber. Só que não aconteceu assim. Por quê? Porque depois, quando Hans fica rapaz, Freud encontra com ele. Encontra com ele, e ele já estava com 19 anos. E ele parecia perfeitamente bem, não tinha grandes sofrimentos. Por que o Freud percebeu? Porque ele leu a história e não se reconheceu no contexto da história, ou seja, aquela amnésia, né, aquele conteúdo que foi recalcado, foi trazido à tona, foi trabalhado, né, a causa foi trabalhada e depois, mesmo tendo sido superada, voltou para a amnésia, tanto que ele esqueceu que o único momento que ele sentiu um certo tremor foi quando se falou em Gemunden, alguma coisa ficou ali guardado, mas ele não trouxe isso, ou seja, essa fixação tinha sido resolvida. O que ele fala que o entristece, né, que Hans trouxe, é que os pais haviam se separado, que ele fica sozinho, e o fato dele ter ficado distante da irmãzinha dele. Isso é que incomoda a Hans, né, que foi um processo doloroso para ele. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos psicanalíticos, o que envolve, apesar da gente já ter falado, já ter permeado todo o processo com eles, falar um pouquinho de cada um. Eu gosto muito dessas tirinhas aqui, eu trouxe uma só para a gente ilustrar um pouquinho o que vem a ser o complexo de Édipo, né, que são as fantásticas, quer dizer, traumáticas aventuras do filho de Freud. Querido papai, acho que a mamãe passa muito tempo com o senhor. Por isso, preciso matá-lo para tê-la só para mim. O senhor diz para sempre lhe contar as coisas que penso, com amor, seu filho. Aí Freud vai e coloca, acho prudente escondermos os objetos cortantes dessa casa, né? E aí o Freud está com medo de quê? De ser morto ou de ser castrado. Então, o que foi o grande boom desse caso? É justamente o complexo de Édipo. Por quê? O menino vive efetivamente esse apaixonamento, essa paixão pela mãe e quer se livrar desse pai.
Então, algumas vezes ele é agressivo com o pai, às vezes ele bate no pai, às vezes ele quer tomar o lugar do cavalo, né, de morder, porque também, se ele desloca para o cavalo, ele também gostaria de ser o cavalo, porque ele queria tomar o lugar desse pai. Então, essa rivalidade que vai sendo criada, ele vai, na sua psique, fazendo uma série de possibilidades, vai criando uma série de possibilidades para que aconteça realmente todo o processo que ele tome o lugar desse pai. Só que também ele ama o pai. Então, o pai é um intruso, mas o pai é o pai dele. Ele quer casar com a mãe, mas aí é um processo que tem que ser trabalhado, tem que ser investigado, tem que ser pensado, tem que ser castrado, para que a criança perceba o seu lugar na relação. O papai é o papai, a mamãe é a mamãe. A mamãe não é sua namorada, a mamãe é a namorada do papai, não é a sua namorada. E aí a gente já falou um pouquinho do narcisismo primário, né, que é justamente a questão da criança, naquele momento, a atenção da função materna, da pessoa que exerce aquela função materna, ser toda voltada para ela, só que, e aí, como eu falei, entra um pouquinho do Winnicott também, que eu gosto da ideia do Winnicott, quando ele fala da mãe suficientemente boa, que à medida que a criança vai se desenvolvendo, a mãe pode ir a um banheiro, ter hora para ir ao banheiro, a mãe volta a trabalhar, então a criança vai tendo algumas frustrações saudáveis, para que ela se desenvolva, para que ela aprenda a lidar com essas frustrações no futuro. O complexo de castração, que é muito forte, a gente fala em castração, cortar só o pipi, mas não é exatamente só essa questão, é a perda do objeto, e aqui um dos principais motivos pelas quais a criança desenvolve o ético, e também essa questão da castração, é como que a mãe lida com essa criança, como que é feito isso? A mãe deixa de dar atenção ao pai para ficar com a criança fica no meio do casal. Então, essas questões estão indo muito para a clínica, a gente tem trabalhado muito, mas ainda assim precisa trabalhar mais. Mas ele também se identifica com esse pai. Por quê? Porque ele acha que o pai é o modelo ideal para ele conquistar a mãe. Isso também é um processo pela qual ele passa. Mas um dos grandes mecanismos que ele utiliza é o recalque, porque ele quer ficar com a mãe, tem medo de ser castrado, essa relação é proibida, então ele recalca suas fantasias, aí cria hostilidade pelo pai, e isso gera a neurose fóbica, que é o medo do cavalo. E tem também a repressão. Geralmente, essa repressão fica entre o consciente e o pré-consciente, e ali os conteúdos são excluídos e vão lá para o inconsciente. Só que geralmente estão ligados o quê? As questões morais, né? No caso deles, eram os desejos dele em relação à mãe e a hostilidade com o pai. Ele não podia namorar com a mãe, que isso moralmente era inaceitável. Então, ele precisava reprimir isso. Ele reprime e desloca para o cavalo, né? Para o medo do cavalo. Então, do deslocamento, né, que a gente já falou, que ele desloca para o cavalo, e o processo de transferência, que a gente já falou também. Então, ele vai até Freud, tanto ele quanto o pai, eles conseguem entender, embora o caso seja conduzido por Freud por cartas, né, mas é o pai que trabalha com essa criança. Então, se não houvesse a transferência com Freud, ou seja, se o Freud não fosse considerado competente para resolver a situação, talvez não tivesse gerado a transferência e talvez não tivesse, aliás, não teria gerado, né? E talvez não teria elucidado o caso. Agora, uma coisa importante para a gente considerar, meu povo, é que a gente, às vezes, teme trabalhar com crianças no consultório, mas o adulto que a gente está recebendo é um adulto que vai trazer a criança dele para nós, que pode trazer lá da sua infância algum recalque, alguma fixação em alguma das fases. Então,
às vezes a gente percebe, inclusive, alguns trejeitos, roendo uma unha, ali naquele momento, a criança, quando ele começa a se expor, a criança dele está sendo exposta. Então, por isso que é de fundamental importância que a gente entenda esse conteúdo, que a gente estude esses conteúdos, para que a gente possa lidar com essas situações, porque Hans teve seu processo de tratamento realizado e houve sucesso. É claro que iriam existir outros, mas, porque vai saindo de uma queixa, vai surgindo outra. Mas nem todo mundo tem essa possibilidade. E é importante a gente perceber, tá? E nos dias de hoje, como é que eu faço para analisar a criança? Chega no meu consultório, uma mãe fala assim, você atende criança? Você vai atender criança? Como que você vai atender essa criança? E aí você fica assim, como que eu faço? É importante analisar essa questão, como que a gente faz? E aí, vou passar para vocês hoje como que é um caso, vou dar mais ou menos, é claro que eu não posso entrar em detalhes, porque senão a gente extrapolaria o tempo. Mas trazendo para os dias de hoje, é um caso que realmente eu estou atendendo e que é um caso muito assim, interessante da gente relatar. Como todos são, cada um dentro da sua perspectiva, né? Bom, uma coisa que é fundamental a gente entender. Uma criança, um caso de uma criança só caminha quando a gente caminha junto com a família dessa criança. Talvez por isso que Freud tenha tido tanto sucesso com relação ao caso de Hans. Quando eu fiz o meu estágio na psicanálise, e ali eu não tinha experiência prática nenhuma, mas é claro, estava, como eu falei para vocês, do tripé, estava sendo conduzida por uma supervisora, tinha autonomia. Eu recebo uma criança, era uma criança de 4 anos. Detalhe, era um caso de luto, e o pai trouxe uma queixa, que depois eu fui investigar essa queixa, tinha mais a ver com o pai do que com a criança, mas por que o caso fluiu? Foram 20 sessões com a criança na época, e a gente conseguiu resolver a questão, e a criança caminhou. Porque a queixa, na verdade, o problema estava com o pai. E esse pai começou a fazer terapia, que eu pedi para que ele fizesse. Eu falei para ele, seria interessante você fazer terapia, porque era um caso de luta, ele tinha perdido a esposa. Ele começou a fazer, ele conseguiu resolver essa questão do luto, conseguiu chegar no processo de aceitação, de, inclusive, vislumbrar um outro casamento, uma outra relação. Por quê? Porque ele estava presente em todas as sessões, e eu deixava os 5 minutinhos finais para a gente conversar sobre o caso. E a gente ia conversando e ele realmente progrediu, e foi muito bacana, muito interessante. Uma outra coisa que, geralmente, a gente não escreve muito na psicanálise, a gente não tem essa prática de estar escrevendo, mas com criança eu gosto de escrever mais um pouco. Por quê? Gosto de escrever algumas coisas. Por quê? A criança é muito simbólica, então você precisa anotar algumas coisas. Eu, né? Estou falando de mim. Porque depois a gente vai investigando isso, vai pensando, vai trazendo à tona, né? Outra coisa muito importante é não ter pressa. Às vezes a gente tem uma pressa e aí entra num processo de contratransferência. Eu preciso caminhar, eu preciso andar. Esse caso tem que andar, esse caso tem que caminhar. Mas às vezes não é assim que funciona. A pessoa tem o seu tempo, tanto o adulto quanto a criança. E no caso da criança, pode ser mais simbólico ainda. Foi entre 3 e 5 anos o caso de Heinz. Quando ele estava com... Foi 1 ano e meio o pai fazendo esse trabalho com ele, e depois, quando ele estava com 4 anos e meio, é que ele chega e fala para Freud que já virou um caso clínico. Então, é importante isso. Bom, e o primeiro momento é com os pais, quando você faz uma entrevista inicial, que é uma anamnese, você ali naquela anamnese, você já tem que ter conteúdos significativos a respeito dessas fases psicossexuais. Claro que existem outras questões, mas você já vai investigando ali. Criança precisa muito de quê? Do desenho, então. E
a gente vai brincando, tudo no mundo da criança é simbólico, mas você vai propor brincadeiras, você vai propor desenhos, você vai trazer sonhos dessa criança, e a criança traz sonho para a clínica também, o cães trouxe, as crianças trazem. E por meio desses conteúdos é que vão sendo investigados, e detalhe, junto com esse pai. Porque se a criança caminha, mas não há um caminhar junto com a família, o caso não vai render, não adianta, não tem como. E aí, gente, para a gente finalizar, eu queria trazer aqui para vocês, olha que eu achei essa figura tão interessante, né? A criança no divã com o doutor aqui é um ursinho, ficou muito simbólico isso aqui. A gente nunca deve ter certeza de nada quando você começa um caso. Quando você vai, você pode esquecer tudo e ali você vai recomeçar, porque é uma história que tem que ser lida, vista, ouvida, respeitada. Então, se você vai cheio de certezas, você corre um risco de errar, porque você vai com ideias preconcebidas. E o próprio Freud que fala que a sabedoria começa na dúvida, né? E somente para ilustrar aqui o final, eu trouxe somente que Freud efetivamente não trabalha com criança, mas quem depois a gente ouve falar que trabalha com crianças, vocês já ouviram falar em Hermann von Helmut? Eu não conhecia assim, a gente quase não ouve falar. E o que eu achei interessante da gente ler, porque eu li o livro Psicanálise com Criança da Terezinha Costa, quando eu fiz meu estudo de caso, eu usei agora novamente para dar uma lida e trazer algum conteúdo deles. Ela foi considerada a primeira psicanalista infantil, mas em 1924 ela foi assassinada pelo sobrinho dela, ela o educou segundo os princípios da pedagogia e da psicanálise. Engraçado que existia um silêncio em torno do nome dela e pode ser associado a isso. E aí a gente tem nomes que são fundamentais para quem quer trabalhar com criança. Então, às vezes você precisa de um conteúdo, aí você tem que recorrer a estas figuras. Ana Freud, ela tinha uma linha mais pedagógica. A mulher, eu lembrei muito da Mabel, da fala da Mabel ontem, ela falando da importância da mulher, né? A mulher, à época, ela não podia exercer a medicina. Então, o que ela tinha que fazer? Pedagogia. E ela estudava para ser o quê? Professora. Ana Freud, ela trata ela tem uma linha mais pedagógica. E a Ana Freud, a grande contribuição dela são os mecanismos de defesa. E ela entra em contradição muito com Melanie Klein, né, que é uma grande estudiosa assim da psicanálise infantil. Eu gosto muito desse rapazinho aqui também, do Donald Woods. O Winnicott, gosto muito dele. A Melanie fala de seio bom, seio mal, e o Winnicott fala da mãe suficientemente boa, da mãe insuficientemente boa, do Holding, do Handley, são os cuidados, é a parte psíquica, fala da influência do ambiente. Então, na época que eu fiz meu estudo de caso, eu usei muitas informações, muita teoria dele, foi muito rico. A Françoise doutor, inclusive no manual de técnicas psicanalíticas tem essa informação, que quando você está trabalhando com a criança, o pai vai pagar os honorários, e ela traz essa informação também. Mas você precisa cobrar dessa criança alguma coisa, alguma forma tem que ser criada. Alguma informação tem que ser vista. Como? A informação não, algum pagamento. Aí a Françoise doutor, pode ser pedrinha, pode ser um desenho, a criança não vai trabalhar com dinheiro, quem paga é o pai. Mas ela precisa valorizar a terapia, então ela busca formas de fazer com que essa criança valorize essa terapia. E aí é isto, gente. Agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada, Lúcio. Você não tem noção o quanto foi importante para mim esse momento e o quanto é assim, sabe, de grande valia eu estar no Instituto Âmago. Eu me sinto assim tão bem, você não tem noção. Vocês são maravilhosos. Eu já era apaixonada por você e me apaixonei pela Marlene, que a Marlene é uma figura fantástica. Vocês são perfeitos um para o outro. E o Camila também, todo mundo do Instituto, pela né? Marlene também, né? Senão eu estava no sal aqui. Senão eu estava lá. Eu também, né? Mas é assim, linda, vocês são lindos. Muito obrigada, tá? Pela oportunidade.
Eu que agradeço, Leonide, foi maravilhoso, né? Assim, a apresentação espetacular, como as outras também, mas essa soa com uma pitada pedagógica, né? Como não, né? Os professores não tem Eu sou professora, né? Não essa tem pitada jeito. pedagógica. Gostei muito ali do início que você fez, né? Trouxe outros autores, né, para falar ali da criança, para depois começar a entrar no caso, foi fantástico, isso foi muito bom. E encerrando, né, com a parte prática, né? Você pegando aquilo que está ali na teoria, que está nos livros e observando na sua prática também. Isso foi maravilhoso, foi um estudo de caso assim, fantástico para nós, né? A gente fica muito agradecido a Deus, primeiramente, depois a vocês, né, por fazer com que o Instituto cresça, né, e que ele tenha qualidade. Quem faz o Instituto ter qualidade são vocês, né, vocês que levam o estudo a sério, vocês que se debruçam em cima dos livros, né, que amam o que faz, que estuda com vontade. Isso é o Instituto, né? O Instituto não é o Lúcio, Marlene e aqueles que já trabalham com a gente, mas todos nós, né? E você faz parte do Instituto, da nossa história. Meus parabéns, né? Daqui a uns tempos você vai estar falando de Jung para a gente também, se Deus quiser, né? Com certeza. Pois é. E aí, pessoal, fica com vocês agora. As perguntas podem escrever, podem levantar a mãozinha, pode falar. Já estouramos o tempo, mas vamos deixar aí uns 10 minutinhos para você responder, tá bom? Eu vi uma pergunta aqui, Lúcio. Ah, Qual, ao seu ver, a maior dificuldade em atender crianças? Qual cuidado que você considera fundamental? Eu acho interessante e me chama muita atenção é justamente o que eu falei desse cuidado em trazer a família junto. Você pode até perceber conteúdos, mas a família tem que ser respeitada na sua essência. Você sim, não pode ser invasivo do ponto de vista de interferir na construção daquela formação. Às vezes, você vai discordar, tem teorias, você pode sensibilizar esse pai, você pode até perder esse cliente, é claro, mas tem que ter tato, tem que ter cuidado, sabe? Porque é um direito da família também. E também os conteúdos, igual lá no começo, em que as pessoas se preocupavam com conteúdos que eram trazidos para essa criança. De que forma que eu vou trazer esses conteúdos? Como que eu vou conduzir? Porque se eu, por exemplo, estou falando de uma criança que está vivendo um édipo com raiva do pai e eu não souber conduzir isso, eu vou fazer com que essa criança tome mais raiva desse pai ainda. Então, é muito é muito delicado esse trato, né? É um ser que está em começo de construção da sua psique, então realmente é algo assim muito importante que a gente caminhe junto com a família, mas eu também não deixo de falar, eu tenho esperança que essa mãe volte, porque eu estou achando que ela não vai voltar, porque é um direito dela também, né? Mas a minha esperança é essa para que eu possa construir junto com eles, porque senão não vai caminhar. Mariane colocou aqui, ó, muitos talentos saindo da academia. Saindo assim, se formando, né? E trabalhando, não é saindo Ficando, né? não, viu, gente? Os talentos continuam conosco, graças a Deus. Inclusive, mas eu entendi, viu, Mariana? Porque eu não podia perder a piada. Inclusive, nós, assim, somos muito felizes que a gente tem um espaço muito bom, muito grande. Então, a maioria dos nossos terapeutas que termina a formação e querem ficar por aqui atendendo em nossas clínicas, ficam, né? Graças a Deus, nós temos aí muitos meninos e meninas que formaram e tem uma grande clientela, inclusive gente só vivendo disso, né, do atendimento psicanalítico, né? Pessoas que já formaram com a gente, trabalhando e, graças a Deus, indo muito bem, tá? É isso aí. A maior dificuldade aqui da Maria Augusta, deixa eu. Sabe, na minha opinião, Maria Augusta, qual é a maior dificuldade? Hoje se lida muito com falta de limite. E o pai acha que ele está muito certo na sua forma de educar seu filho. Então, para você conseguir
trabalhar com esse pai, para você conseguir conduzir o processo, porque a criança, ela pode ser influenciada pela família desde que a família queira, mas se a criança pode entrar num processo terapêutico e o pai acha que ele está certinho, que é o outro, porque isso acontecia muito na educação, meu Deus do céu. A gente recebia muito pai, porque o filho do outro é que está errado, ele nunca está. Então, essa é uma concepção que é bem difícil de desconstruir, não é simples, porque você vai lidar com a resistência do pai, e o pai pode ficar bravo, entendeu? Eu acho que essa, para no meu entender, é a maior dificuldade. Eu acho que a Ana Freud realmente tinha ideia de educação. A Ana Freud levava muito mais para o lado pedagógico do que para o lado da psicanálise, né? Então, na minha opinião, é isso. Tem uma outra pergunta aqui, do Emerson. Ele diz assim, ó, Ana Freud tinha a ideia de educação das crianças nas sessões. O que você acha? Então, foi isso que eu falei. Eu acho que, assim, como eu não conheço muito, porque, na verdade, a Ana Freud eu vejo mais ligada aos mecanismos de defesa, né? Mas o que eu sei de Ana Freud é que a pegada dela era muito mais pedagógica do que da psicanálise. E embora ela fosse, inclusive, analisada por Freud, né, também, e aí eu me lembro, aí eu faço uma analogia, Piaget aprendeu com os filhos, Freud com Ana Freud. Então, eu acho que, na verdade, ela realmente, como ela tinha muito esse lado da educação, ela levou muito para o lado da educação, mas a educação pode estar presente no consultório e até deve também. Só que com o objetivo de entender os porquês das crianças. Falar mais um pouco da figura do cavalo. Como assim? Porque, na verdade, o que acontece? À época, eram os cavalos que eram meio de transporte, né? E o cavalo é um animal de grande porte. Lembra quando a gente fala que o pai leva ao zoológico, aí ele começa a perceber que o grande o animal, né? O animal grande poderia ter um pipi muito grande, aí é bem o complexo de Édipo, e aí ele começa a temer esses animais grandes, tanto que ele desenha a girafa com um pipi e aumenta o pipi da girafa. Por quê? Porque é um pipi que tem que ser grande. E aí ele olha para aquele cavalo, que aí ele começa a perceber, e o cavalo cai. O cavalo pode morder o dedo da menina e ver um cavalo branco. Como ele já fez umas analogias anteriormente com o médico lá, que poderia cortar o pipi dele, porque a mãe dele fala em castração, e aí ele começa a associar, ele vai associando esse trauma. Por quê? Porque pode se castrar. Então, todo animal grande pode ter um pipi grande, a mamãe pode ter um pipi grande. E aí, tem também, nessa questão, é porque eu fico falando e fico prestando atenção no que o pessoal está escrevendo. E aí, o que é interessante é que realmente ele associa por conta de ser um animal de grande porte, por ser um cavalo branco, por ser um animal que poderia ter mordido o dedo da menina, ele associa a castração, associa a mãe, porque a mãe fala que vai levá-lo ao médico para castrar, para cortar o pipi, porque ele fica tocando o pipi. É por aí. Consegui responder? Eu vi a Nara, que eu concordo com ela. Ok, obrigada, Leoneide, obrigada. Não por nada. Eu achei interessante aqui a fala da Nara, que acontece muito. A criança chega no consultório com diagnóstico, ou ela é TDAH, como eu lembrei até da época da escola que o pessoal falava assim, professora, eu chamava todo mundo de diretora. Diretora, esse menino é imperativo, não era hiperativo, era até imperativo, falava errado. E aí a gente recebe diagnósticos que não condizem com a realidade, muitas vezes. Às vezes chega uma criança que está tomando Ritalina, às vezes chega uma criança tomando uma medicação, e
E, na verdade, é aquilo que Alexandre Simões falou, a gente tem que ver o que está por trás daquilo que está sendo informado. Não é todo mundo que vai saber dar um diagnóstico. Eu acho que... E aí o Freud fala efetivamente que a gente não pode ter pressa. Vamos fazendo a coisa acontecer no seu tempo, paulatinamente. Eu acho que você está certinha, Nara. Mais alguém, pessoal? Podemos encerrar. A Cláudia está se preparando, garanto que ela quer falar. Nossa, Leonete, queria dizer que foi excelente, assim, o que a gente... Obrigada. Eu falo como... Está fechado seu microfone, Cláudia. Cláudia. Fechei. Agora abri. Desse desejo de quem quer aprender, né? E assim, você trouxe isso, você trouxe a teoria e trouxe essa sua experiência. E a gente que está aqui vivendo esse momento de estágio, foi excelente o que você fez. Você trouxe a teoria do caso, né, do pequeno Hans, e trouxe um pouco da sua vivência ali da clínica. Parabéns, você escolheu, você foi brilhante, pontual. Então, assim, foi muito bom mesmo. E, assim, quando a gente fala dessas crianças, é um pouco isso. Muitas vezes a gente vê uma criança que está com a demanda de ser hiperativa e aí a gente remete àquilo. A gente tem que descobrir quem é o sujeito. Muitas vezes, eu acho que se eu nascesse no século XXI, eu seria hiperativa, porque eu sou essa pessoa que não fica quieta. Mas por quê? Porque dentro de mim tem essa vontade de querer aprender, de querer perguntar, de ser falante, né? De querer falar. E aí, se fosse hoje, sabe, Léo, eu seria... Já sou íntima da Léo, viu? Desculpe aí os que não são íntimos. Estamos juntas. Mas, assim, eu sou essa que quer perguntar, que fica assim, né? Eu quero, como o Lúcio falou, já está se arrumando. É hiperativa, certeza, Ritalina nela para ela ficar quieta. E se desse Ritalina para ficar quieta, ficaria quieta, murcharia. A essência perderia, porque o sujeito Cláudia é o sujeito que precisa agir, que precisa se movimentar. Aí a gente vê dentro de uma sala de aula, até numa família, uma família que às vezes é todo mundo mais calmo, mas que vai se deparar com o diferente, né? Com o diferente. A sala de aula que numa amplidão de 25, vai ter um que é o inquieto, é o que vai perguntar, ei, eu quero falar. E você tem que lidar com isso. E a gente, como psicanalista, a gente tem que se colocar neste lugar, né? De perceber a diferença. Ontem também, né, no caso lá, quando a gente pensa e percebe que não é só a gente reparar que a pessoa até teve a última participação, olha, eu já querendo trazer a de ontem, mas assim, não é porque, mas quem não tem questões sexuais, né, quem tem práticas sexuais, não, mas ele pode ser bissexual, não é homossexual, mas eu tenho práticas e eu sou uma coisa e sou outra, sou as duas coisas. Então, são questões que nós temos que estar com a mente aberta para entender que nós somos sujeitos, e sujeitos são diferentes, né, Léo? Exatamente. Nossa, enriqueceu muito, que linda a sua fala, realmente. E isso, o que você falou aí, me trouxe uma palavra, assim, como resumo. Respeito, né? A gente precisa respeitar o outro. Se você ali, você é o psicanalista. Se você tem a sua ideologia religiosa, você tem a sua ideologia de gênero, seja lá o que for, ali, se você escolheu essa profissão, você precisa respeitar o sujeito naquilo que ele está propondo e respeitar isso. Então, eu acho isso fundamental. Parabéns, viu, Cláudia? Gostei muito. Tem uma pergunta aqui para você responder e me parece que depois a Michelle quer falar. Está com a mão levantada ali. Mas tem uma pergunta que ela diz o seguinte, da Maria Augusta. Você consegue identificar a influência do sexual nas crianças de maneira tão forte como Freud descreveu, ou há um exagero nisso? Depende, cada caso é um caso. A gente usa muito desenho como referência. Tem desenhos que trazem muito significativo, principalmente no caso do abuso, acontece. Mas no caso dessa criança, por exemplo, já não existe. Pode ter alguma repressão. Também tem pouco tempo, eu não posso identificar que há.
Já aconteceu uma vez eu atender uma criança que depois o pai deixou de levá-la, que eu acho que ela tinha um lado sexual muito forte, ou seja, cada caso pode acontecer, sim, depende do que a criança vivencia na sua prática. Tem criança que já está totalmente sexualizada, porque ela vivencia aquela situação, e tem criança que não. Então, Respondi a pergunta, Maria Augusta? Enquanto ela te responde lá, Leoneide, a Nara comentou da Ritalina, né, que falou que ela cala o sujeito e acalma a família, acalma o professor também, né? Acalma, professor mas também. O sujeito perde a sua subjetividade. Gostei também. Não, ela falou que a Ritalina cala o sujeito e acalma a família. Falando, e acalma o professor também. Mas eu entendi que ele vai perder a subjetividade. Mas acaba com a subjetividade da criança e vem o adoecimento. E o Eduardo comentou o seguinte: o que eu percebo em sala de aula é que as crianças e os jovens são muitas das vezes dois extremos. Ou eles são o inverso dos pais, ou a extensão das características deles. A falta de paciência para entender esse garoto, essa garota, leva a esse tanto de alunos taxado com transtornos, com tantos transtornos. É um comentário que ele fez. E agora a Michele está com a mãozinha levantada ali há tempos. Fala aí, Michele. E depois da fala da Michele, pessoal, nós vamos encerrar, tá bom? Olá, boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim. Estou um pouco rouca hoje. Eu vou puxar a sardinha para mim, mas antes de puxar sardinha, né, em relação ao desenho, eu quero parabenizar a Léo com a intimidade também, igual a Cláudia. Léo, você foi incrível. Parabéns, viu? Adorei sua apresentação. E é essa questão da didática mesmo, né? Onde ela entra, um negócio que já é bonito fica mais ainda, né? Foi incrível, parabéns. Em relação ao desenho, o que eu estava olhando aqui, né? Um desenho de um menino sem pernas e sem pé. E do lado direito, lado paterno, lado masculino. E aí me veio aqui o mito de Édipo, né? Quando a esfinge pergunta para ele, né? O enigma. Que criatura caminha com 4 pernas de manhã, 2 de tarde, 3 à noite? E aí ele respondeu, né? É o ser humano. Ele caminha de 4 pernas quando é bebê, ao engatinhar, com 2 quando é adulto e 3 quando velho, para se apoiar na bengala. Então, assim, é muito claro nesse desenho que essa criança, ela demonstra insegurança e isso sinaliza o medo, por falta de uma mãe. Por quê? No lado esquerdo, ele está vazio, não tem nada. É o lado da mãe, né? Então, é um grito desse desenho. Eu preciso desse continente. Preciso de uma mãe. Dessa segurança que só a mãe traz, ao tanto que segurar é o bebê no colo, né? Então, investigar com essa criança. A história dessa criança nos primeiros dias com essa mamãe. Ele pode ter sido segurado, né, por outras pessoas, mas, de repente, é um desejo infantil de ser acolhido por essa mãe, de ser segurado pelas mãos dela, né, e trabalhar e reconstruir esse feminino que ele faltou, que talvez não tenha sido tão suficiente na figura da tia ou da avó, né? Ele sente essa falta. É verdade, Michele. Gente, agora eu também vou só falando da Michele, que em agradecimento, agradeci o Instituto e falando da Michele, porque o que faz a gente caminhar, igual eu falei para vocês, é o tripé, né? A teoria, a supervisão e a terapia. E aí eu vou puxar saco da minha terapeuta, porque não tem como, porque a Michele me ajuda muito, e ela me ajudou, inclusive, com esse caso. Eu levo tudo para a supervisão. Ela já está começando, já estou começando o processo de supervisão também, porque eu já atendo, né? E a Michele é realmente, assim, um pilar na minha vida profissional, né? Muito obrigada, Michele. Léo, eu só sou um espelho, só uma forma. Tudo isso é você, eu te devolvo. Obrigada. Beijos. Obrigada pela noite, pela contribuição, foi incrível. Falando que a Michele é uma de nossas professoras, né?
E nesse mês, inclusive, a aula dela da J1 é sobre interpretação do desenho, e ela tem um curso de interpretação do desenho que já está todo editado, só falta colocar o bichinho online e nós fazermos uma terapia em foco para falar do curso, para ela analisar alguns desenhos e tudo mais. Então, ela não estava sabendo disso, mas esse mês agora de junho nós vamos fazer uma terapia em foco para estar falando aí da interpretação do desenho, e vocês serão convidados, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e